As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News, com Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h09, está no ar o Vida News desta terça-feira. Hoje é dia 16 de abril de 2013, Dia Mundial da Voz. Léo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, você sabia que hoje era Dia Mundial da Voz? Não, estamos comemorando. Vou aproveitar para te dar parabéns, afinal sua voz é maravilhosa. Obrigado, eu não acho, né? Eu acho. Agora me diga, voz, se fosse um padrão para você escolher, quem para você tem a melhor voz que você conhece? Olha, hoje em dia tem dois profissionais no Brasil que são fantásticos. Um deles é o Walker Blas, ele é a voz padrão da Rede Bandeirantes de Rádio, aquela voz forte na Band. Maravilhosa. E o Leonardo Miller, que é a voz padrão da Rede Jovem Pan Sat e da minha rádio, que é a Estação Pop. Eles têm o mesmo timbre, né, nessa pegada grave, esse grave envolvente. Então são os dois profissionais que eu mais admiro. Tem muitos outros no Brasil, mas os dois pontos de referência para mim é Walker Blas em primeiro lugar, em segundo é o meu xará Leonardo Miller lá em São Paulo. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu, como que tá? Bem, graças a Deus. E você, que voz você admira? Eu não tenho esse conhecimento. Sandro Dalpículo. Ele diz, só para você ouvinte que não sabe, o Léo sempre diz que a voz do Ciro Júnior é parecida com a do Sandro Dalpículo. Pois é, mas eu não tenho esse conhecimento radiofônico do Léo. Pra mim é uma voz que eu sempre vi na televisão, que eu curto muito, é do Cid Moreira. Cid Moreira. Bem Bom, lembrado. Minhas vozes eu vou ter que citar dois cantores. Maria Bethânia, melhor voz que eu conheço, feminina, e Elvis Presley, melhor voz masculina, na minha opinião. Eu esqueci dessa parte da música também. Tem vários, Tem né? vários. A gente pode pegar uma gama de informações. Paulo Sérgio, prazer em recebê-lo aqui. Vamos falar aí, a gente passa a tarde contando aí milhares de vozes, começando pela da Elis Regina. Nossa, maravilhosa a do Bonovox, eu acho uma voz bonita linda. também. A Adele faz muito sucesso. Eu quero dizer até que a Rogéria Rhodes aqui de Curitiba é um vozeirão, maravilhosa. E se for falar os de Curitiba, tem muita gente bacana. Tem bastante gente, então é melhor a gente parar por aqui, porque a gente vai deixar alguns de lado, né? Ó, o pessoal que estiver lembrando aí de alguma voz bacana, pode mandar pra gente. Manda falar. Twitter, através do 3029 9290, telefone, ou então no Facebook. Você pode mandar também vozes lindas que você conhece, que você admira, manda pra gente. Deixa eu mandar um abraço também. Pra outra voz legal. Pra uma voz linda que tá chegando aqui, o Zanderlei Justus. Grande abraço, Zanderlei, que está aqui no estúdio. Infelizmente ele não tá participando com matéria, ou tá hoje também, Zanderlei? Vai participar. Daqui a pouquinho você vai ouvir essa que é uma das melhores vozes também aqui do Rádio Paranaense. E vou mandar um abraço para quem está presente também aqui, o Rick Paraloucos e o nosso amigo, o Thiago Lucina, os dois colegas, amigos que são lá do futebol VIP da nossa comunidade, do nosso grupo, né? Comunidade não é Orkut, né? Orkut, né? No nosso grupo do Facebook. A Luciana tá no tempo do Orkut. Não, por favor, já foi. 3h12, o Vida News está no ar. Manchetes do dia. E eu vou começar com a manchete dele, Zanderlei Justus. É com você, Zanderlei. Ok, muito boa tarde, Luciana Pombo, Léo Henrique. E olha, a polêmica da integração do transporte coletivo da região metropolitana e de Curitiba. Um assunto que os curitibanos e as pessoas da região metropolitana já haviam esquecido, volta à tona. Daqui a pouco os detalhes. Olha, e esse é um assunto que a gente tem que discutir muito, né, Léo? Afinal de contas, a região metropolitana de Curitiba merece e quer a integração que está ameaçada. Tudo vai depender de um acordo com o governo do estado. Daqui a pouquinho o Zanderlei traz os detalhes. E algo importante que gera reflexo na economia da cidade e do estado também, né? Aliás, no bolso do curitibano também. Daqui a pouquinho todos os detalhes disso. Agora vamos para Campo Largo. Glauco Silveira tem os detalhes. Glauco. Fim do estar nas ruas de Campo Largo gera polêmica. E de Campo Largo agora vamos para Pontal do Paraná. José Augusto Rodrigues. Barra de lotação de veículos na Prefeitura de Pontal do Paraná não acabou. Muito pelo contrário, continua todo vapor na gestão, fé e trabalho do prefeito Edgar Rossi. Que absurdo, não era uma gestão para moralização, prefeito Edgar Rossi. Não é possível que a farra da locação continue aí no município de Pontal do Paraná. Agora vamos para Londrina, Ciro Novaes. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Nosso tema hoje será legalização dos bingos. Londrina, agora voltamos a Curitiba. Quem traz os detalhes é Rogério Ataíde. Atenção, senhores pais. Bebês lideram internação infantil por queda.
segundo pesquisa do Datafolha. Pesquisa importante que você vai conhecer os detalhes daqui a pouquinho. Antes, o esporte, Ciro Júnior. Após 5 meses longe, o time principal atleticano se reencontra com seu torcedor amanhã pela Copa do Brasil. E estava marcada para hoje a posse do deputado estadual Felipe Lucas. Ele iria assumir a cadeira que é ocupada hoje pelo representante de Paranaguá, Alceu Maron Filho, Alceuzinho, como ele é conhecido ali. Mas as últimas informações dão conta que o ministro responsável pela análise do processo emitiu, ainda hoje, agora pela manhã, uma decisão suspendendo esta posse que ocorreria às 2h30 da tarde. Portanto, sem posse por enquanto. Aliás, a saída do Alceuzinho era exatamente porque ele não faz mais parte do PPS, ou seja, teria sido infiel. E o partido PPS pediu na justiça a legalização desta cadeira, ou seja, a cadeira seria do partido e não do eleito. E o governo quer viabilizar 2 linhas de trens de passageiros aqui no sul do país e colocou uma consulta pública, estudos econômicos e financeiros para viabilizar os projetos. O Ministério dos Transportes acabou de dar esta informação. E um motorista de ônibus diz ter sido agredido violentamente dentro de um mercado no centro de Curitiba, próximo ao terminal do Guadalupe. As fotos, inclusive, estão no Facebook. O fato foi divulgado apenas ontem pelo Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e região metropolitana. 3h15. Vida News. Tempo e temperatura. Essa terça-feira é outro dia sob o domínio de uma massa de ar seco de origem polar que traz a condição geral de tempo aberto e temperaturas baixas durante a noite e madrugada. Ao longo da tarde dessa terça-feira, mesmo com o predomínio de sol, as temperaturas não sobem muito, não passam dos 25 graus na metade oeste do estado. Na região de Palmas, a máxima não passa dos 19 graus. Na faixa leste, temperatura chegando aos 21 graus em Curitiba, 25 graus no litoral. Os próximos dias seguem sob o domínio dessa massa de ar mais seco. As áreas de instabilidade que geram chuva vão ficar mais concentradas sobre as regiões norte e nordeste. Todo o centro e sul do país tem dias de tempo ensolarado e noites frias. A quarta-feira começa com mínima de 8 graus em Curitiba e ao amanhecer da quinta-feira, mínima por volta dos 7 graus na região de Palmas. Previsão do tempo, uma parceria, agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. 3h17 aqui no estúdio. Zanderlei Justus vai trazer os detalhes agora da questão do transporte coletivo, Zanderlei. Um debate sobre a integração do transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba aconteceu ontem na Assembleia Legislativa. A Comissão de Assuntos Metropolitanos da Assembleia Legislativa promoveu o encontro. O presidente da comissão, deputado Toninho Vandischer, que já foi prefeito de Fazenda Rio Grande, afirma que a integração é condição da cidadania metropolitana. Ele pediu o compromisso do Estado para uma solução. Na quinta-feira, a discussão sobre mobilidade urbana vai para a Câmara de Vereadores. Estão confirmadas as presenças do presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, Lafayette Neves, e do professor Garrone Heck, do setor de tecnologia da Universidade Federal do Paraná. Portanto, Luciana Pombo, mais um capítulo na novela que o final já é conhecido. A novela nós já conhecemos, o bandido é punido, o mocinho, ele deixa a cena do filme com a câmera aberta e as explosões para trás e ainda dá um beijo na atriz principal. O que eu quero dizer com isso? Que no apagar das luzes não vai mudar absolutamente nada no transporte coletivo. Eu duvido, Iodó, que seja desintegrado, que aconteça alguma coisa. O que está acontecendo é a briga que sempre acontece por um motivo ou outro nos anos pré-eleitorais. Nada mais é que a briga política. A guerrinha de braços. A guerrinha de braços, e todo mundo, ao contrário do que muito se diz por aí, todo mundo quer ser pai dessa criança. Querem fazer o exame de DNA e falar assim, não, olha, o transporte coletivo da Grande Curitiba continua
continua integrado porque eu, ou o meu partido, ou a minha coligação. Só que aí, ano que vem, escutem o que eu estou dizendo. Vai ser uma criança de muitos papais e, quem sabe, algumas mamães. Sem dúvida nenhuma. É igual metrô, né? Todo mundo trouxe. É pai de uma criança que nem veio. Não vai vir, viu? Exatamente. Eu tô esperando aqui. Agora, para falar do transporte coletivo, isso aqui vai gerar muita polêmica ainda. Nós vamos trazer os detalhes aqui para o ouvinte do Vida News, mas não vai acontecer nada demais, viu? Vai ter muito bate-boca, muito disque-me disque, e entre os bate-bocas aí do transporte coletivo, o professor Galdino do PSDB, vereador, ele fez uma denúncia séria, viu? Contra a Urbis e contra o prefeito de Curitiba, Gustavo Fruit. E qual foi essa denúncia, A denúncia é o seguinte, eu vou trazer os detalhes amanhã, hoje irei apurar os fatos, mas ele já falou, já declarou à imprensa, está nas redes sociais, inclusive, o seguinte, que a Urbis já desenvolveu, e a Prefeitura de Curitiba, um aplicativo que via GPS, ele monitora os coletivos da cidade e você pode em tempo real baixar esse aplicativo da App Store para os usuários de Mac e da Play Store para quem usa o sistema operacional Android. Na prática, Luciana Pombo, o usuário do transporte coletivo está no ponto de ônibus, brincando na rede social e com o aplicativo aberto. Ele consegue visualizar a quantas quadras está o coletivo que ele está aguardando. Esse software já foi feito, foi pago e está disponível. Professor Galdino acusa o prefeito Gustavo Fruit e a Urbis de não disponibilizar isso para o cidadão e que eles temem aí que o cidadão tenha o acesso a quantos por hora o ônibus está andando, os atrasos, quantos ônibus realmente estão na linha. Agora, em época de avanço tecnológico, eu acho que se a acusação do professor Galdino ela seja uma acusação real, plausível, podem atrasar, mas que o usuário vai ter mais cedo ou mais tarde, com certeza, esse dispositivo que vai ser uma maravilha para quem usa o transporte coletivo. Eu tô com ele na mão até enquanto o Zanderlei falava aqui, e há tempos atrás eu sei que ele estava funcionando, há uma semana atrás mais ou menos, e tinha sido uma luta para poder autorizar isso. Creio que tem um bloqueado agora porque eu não tô vendo nada. Não tá conseguindo ver. Mas bom, nós vamos falar com a Urbis com certeza e o Zanderlei vai trazer esses detalhes aqui, né, Zanderlei? Aqui no Vida News, e eu acharia até interessante o próprio professor Galdino falar um pouco a respeito deste software, não somente ele, como a Urbis se pronunciar, porque isso vem de bom grado, ou melhor, é bem-vindo. É um serviço muito bom para a população, com certeza, lógico, e Curitiba estaria na vanguarda da tecnologia. Podemos lembrar isso como a cidade modelo, a capital ecológica, aonde as pessoas podem utilizar melhor o seu tempo, evitar aquela correria, ter que tomar café correndo, porque você pode exatamente monitorar o seu ônibus. Mas eu prometo trazer os detalhes nas próximas edições do Vida News Zanderlei Justus, porque, Luciana Pombo, perguntar não ofende. E não ofende mesmo, Zanderlei, muito obrigada pela participação. Eu vou pedir só aqui para o Ciro Júnior entrar em contato já assim que possível, tanto com a Urbis quanto com o professor Galdino, para que a gente possa saber em que pé realmente está toda essa situação, apesar que o Zanderlei vai nos trazer aqui. Eu quero também mandar um abraço para o Luiz Fernando Mussi, que está logo aqui, bem pertinho da gente, e mandando esse abraço para ele, que está na antessala participando aqui rapidinho. Luiz Fernando Mussi, boa tarde, prazer tê-lo aqui com a gente. Boa tarde, Luciana, boa tarde, Léo, boa tarde a todos os ouvintes da Vida FM. Daqui a pouquinho, né, Luiz Fernando, você vai estar também trazendo detalhes, informações, notícias para todos os ouvintes da Vida News, né? Logo estarei com vocês, Luciana, trazendo novidades, notícias, acontecimentos da Curitiba, do nosso querido Paraná, e situações de relevância do interesse público. Terei esse prazer de estar presente aqui com vocês. O Luiz Fernando, que já está, inclusive, trazendo essas mesmas informações no Wiki News, né, Luiz Fernando? Na Record News, canal 21 em Curitiba aberto, 21 também na NET. Está presente a Rede Mercosul com o sinal da Record News.
E também aos domingos, no período da tarde, o programa Week News, com um resumo, um apurado dos acontecimentos da semana. Sempre às 2h30 da tarde aos domingos. Obrigada, viu, Luiz Fernando? Eu sei que você tem uma reunião daqui a pouco. Obrigado pela participação com a gente. Ok, eu que agradeço. Obrigado a vocês. Daqui a pouquinho fixo, ele aqui, viu? Você vai ouvir durante 1 hora, meia hora por dia, pelo menos, os comentários de Luiz Fernando com a gente. 3h24. Vida News. Trânsito. Um carro e uma moto bateram na rua Brigadeiro Franco, em frente à Praça 29 de Março, nas Mercês. Um ferido ali no local. No Boqueirão, uma pessoa foi atropelada na rua Coronel Luiz José dos Santos, nas proximidades da rua William Butch, no Boqueirão. Daqui a pouquinho, então, você tem mais informações do trânsito. Antes, nós vamos até Brasília, direto do Ministério da Saúde, com a gente, Hudson da Silva. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte da Rádio Vida FM. O Hospital do Trabalhador, aí em Curitiba, é um dos 22 hospitais de grande porte incluídos no SOS Emergência, criado pelo SUS do Ministério da Saúde. O programa vai qualificar o atendimento nos maiores hospitais brasileiros. Com a chegada do programa, muita coisa vai mudar no Hospital do Trabalhador. Equipes treinadas vão acolher os pacientes e avaliar o nível de gravidade de urgência no atendimento. O fluxo de internação será mais ágil e a gestão de leitos mais eficiente. Até 2014, os 40 maiores pontos-socorros em 26 estados e o Distrito Federal estarão incluídos no SOS Emergência, que é parte da Rede Saúde Toda Hora. Outros serviços de saúde oferecidos pela rede são o SAMU 192, UPA 24 horas, salas de estabilização, serviços de atenção básica e melhor em casa. Do Ministério da Saúde para a Rádio Vida FM, Hudson da Silva. Boa tarde, Luciana. Até amanhã. Boa tarde, Hudson. Até amanhã com as informações do Ministério da Saúde. 3h25. Vida News. Aeroportos. O Porto Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, está aberto para pousos e decolagens. Também estão abertos os aeroportos Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina e Silvio Nami Júnior de Maringá. Aberto também o aeroporto Adalberto Mendes da Silva, em Cascavel. Todos eles operando visualmente. 3h26. Vida News. Crônicas. Nosso tema de hoje será legalização dos bingos. Muito já se falou sobre a legalização dos bingos em território nacional. Constantemente são veiculadas matérias denunciando máquinas em fundos de estabelecimentos comerciais, a dura vida de ludopatas, assim chamados os portadores do vício do jogo. Eles muitas vezes perderam muito. Crimes envolvendo jogos ilegais, material parcial e oportuno a serviço dos detentores do poder, igreja e outros interessados em manter atividade na clandestinidade. Poucas são as fontes formadoras de opinião que tratam a questão do jogo de forma imparcial, sem preconceitos. E é por isso que estamos aqui. Queremos aprofundar o nível da discussão. Lutamos para abrir os olhos da sociedade brasileira a um tema amplamente debatido mundo afora. Nós não podemos negar os malefícios que o jogo pode trazer à vida de qualquer pessoa com alguma propensão obsessiva. Temos consciência que, assim como a bebida pode levar ao alcoolismo e um simples analgésico pode iniciar uma dependência, o jogo do bingo também tem poder de trazer problemas que tem de indivíduos com tendências obsessivas. A todos esses que portam alcoolismo, dependência química, ludopatia e tantas outras formas nocivas de comportamento, desejamos que busquem o equilíbrio junto a entidades assistenciais, amigos e familiares. Estudos indicam que apenas 1% dos jogadores de bingo possuem tendências obsessivas, muitas vezes associadas com outros vícios. Essa é uma verdade que a mídia parece não dar importância, tratando todos os apreciadores do jogo como se fossem doentes. Sobre o poder devastador do bingo na sociedade, gostaria de deixar algumas perguntas abertas a reflexões. Tirem as suas próprias conclusões. Em março de 2007,
Ao se proibir a atividade comercial de exploração de jogo de bingo através da súmula vinculante 2, 350 mil trabalhadores ficaram sem emprego. Isso sem contar com os trabalhadores em empresas de apoio como gráficas, serviços terceirizados e outros. Qual foi o prejuízo social que essas famílias sofreram e sofrem ao perder, para muitos, o trabalho mais qualificado que tiveram? Outro ponto é a ligação comumente estabelecida entre bingos e lavagem de dinheiro. Em uma situação de legalização, o governo teria a capacidade de criar mecanismo de controle e fiscalização. Por que será que esse debate em torno de outras atividades hoje legalizadas, como estacionamentos, mega-sena, loteria e hotéis, etc., ou seja, lavagem de dinheiro somente é proibida quando envolve atividade bingo? Nosso país perde a oportunidade de reter pelo menos R$1 bilhão em nossa economia a cada ano que a atividade permanece proibida. Esse é o valor estimado que turistas brasileiros deixam anualmente em viagens de jogo a países vizinhos, principalmente Uruguai, Paraguai, Chile e Argentina. E, inclusive, é bom que se saiba que em toda a América, apenas dois países condenam o jogo de bingo legalizado: Cuba e Brasil. Será que todos os outros estão errados? Isso ainda sem falar no bingo online e dos cruzeiros que vem ganhando popularidade nesse público. As roletas começam a rodar quando sai, assim que a embarcação se distancia da costa. Acorda, Brasil! O jogo legalizado não deixaria espaço para grupos criminosos, geraria divisas ao país e empregos. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Ouvinte Vida. E eu vou aproveitar essa crônica do Ciro Novaes para te perguntar, ouvinte do Vida News, o que você pensa sobre a legalização do bingo? Você é a favor ou é contra? Participe com a gente pelo telefone 3029-9290, pelo Facebook, na nossa página da internet, que é o Vida News 92,9 FM, ou também pelo Twitter, no @LucianaPombo. Participe e dê sua opinião aqui pra gente. Algumas pessoas já estão participando. O Robson do Vale diz que está ouvindo a rádio direto de Balsa Nova. O Cleverson Nunes diz que está ouvindo no celular. O Célio Silvério está acompanhando também a rádio através da internet. E algumas pessoas já começaram a responder aqui sobre essa pergunta da legalização ou não dos bingos. Deixa eu aqui já localizar. O Otacílio Druchai, que diz o seguinte: sou a favor apenas dos bingos de igreja, diz o Otacílio. A Fátima Aguiar diz: tinha para mim que já havíamos superado com louvor esta questão. Não precisamos de bingos, mas sim de educação. É o que diz a Fátima Aguiar. Você também pode participar, mande para cá a sua opinião. E você também pode participar hoje dizendo que voz você se lembra, que é uma voz que para você é inesquecível. Você acha uma excelente voz hoje, que é o Dia Mundial da Voz. O Glauco Silveira diz pra gente o seguinte, que para ele são duas vozes: Renato Russo, masculina, e Amanda Lira, feminina. Aliás, segundo ele, Amanda Lira se apresenta aqui na casa, e não é segundo ele, ela vem mesmo na Casa é Sua, no dia 25 de maio, aqui na Fundação Exclusiva. Você vai saber todos esses detalhes aqui logo, viu? Falou de artista local, já lembrei do Ivo. Ivo, nossa, que saudades do Ivo. Sensacional, Ivo Rodrigues, né? Saudades, deixou saudades. Uma voz marcante, incrível. E falando nele, quinta-feira tá o Blindagem aqui com a gente ao vivo. É verdade, você que acompanha todos os dias, quinta-feira é dia de Blindagem, não perca. Que já me faz lembrar do Rodrigo Vivas, que vai estar aqui conosco também, né? Outra voz muito bem marcante, parecida com a do Ivo, né? Um timbre similar ali, outra grande voz, outro grande cantor também, muito bacana. E o Rogério Ataíde diz pra ele que pra ele a melhor voz do mundo é de Fred Mercury. Muito boa também. Também muito boa, é verdade. Neste momento, 3h33, intervalo, e daqui a pouquinho você acompanha o giro de reportagem. 3h36. Vida News.
Giro de reportagem. E hoje uma boa notícia, o salário mínimo já tem data para ser fixada em mais de R$700. Quando? Em 2014. Detalhes com Marina Fauci, direto de Brasília. Marina. O salário mínimo deve subir dos atuais R$ 678 para R$ 719,48 a partir de 2014, segundo a proposta para a Lei de Diretrizes Orçamentárias anunciada nesta segunda-feira durante coletiva no Ministério do Planejamento em Brasília. A proposta ainda passa pelo Congresso e, se aprovada, o novo valor passa a valer já a partir de janeiro do ano que vem. Além de 2014, a proposta também informa a previsão do salário mínimo para 2015, que seria pouco mais de R$ 778, e também para 2016, quando os valores chegam a quase R$ 850. O governo também está otimista, segundo disse o secretário do Tesouro Nacional, Arno Agustin, no que corresponde à previsão do IPCA, do índice que mede a inflação oficial no país, que indica a variação de 4,5% em 2014. Para este ano, a previsão é de 5,2%. Nós estamos enxergando com otimismo a evolução da inflação. O último indicador mostra queda, né? Mas é um processo, né? O ministro bem disse, é um processo que continua e nós vamos continuar a trabalhar para que ela convirja para a meta. Já sobre o superávit primário, que é a economia feita pelo governo, estados e municípios para pagar juros da dívida pública e mesmo assim tentar manter uma trajetória de queda, a meta para 2014 será de R$ 167 bilhões, que equivale a 3,1% do PIB, estimado para o próximo ano. O documento apresentado na ocasião pelo Ministério do Planejamento também aponta uma estimativa de que a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, esteja em 7,5% em dezembro de 2014, mesmo patamar atual. Agência Rádio Web de Brasília, Marina Fau. Vida News. E de Brasília, agora vamos a Campo Largo. As informações são de Glauco Silveira. Boa tarde, ouvintes da Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. Com o fim do contrato da Prefeitura Municipal de Campo Largo com a empresa que administrava o estar na cidade, muita coisa mudou. Os estacionamentos, que na cidade chegam a cerca de 40, com mais de 4.000 vagas, perderam pelo menos 30% dos seus clientes, que foram para as ruas, onde estacionar não custa nada e o carro pode ficar o dia inteiro. O inchaço nas vagas de rua, no centro da cidade, com o fim do pagamento por hora, que já funcionava há mais de 4 anos, provocou muitas mudanças. Empresários reclamam que as vagas nas proximidades das suas lojas ficam o dia inteiro ocupadas pelos mesmos veículos, que isso dificulta a chegada de clientes. Donos de estacionamento reclamam da fuga de clientes e os motoristas reclamam que não há vaga para estacionar no centro. As vagas nas ruas centrais ficam mais tempo ocupadas e os estacionamentos mais vazios. No final de março e início do mês de abril, quando se verifica um aumento sazonal de veículos na região central, era quase impossível estacionar. O mesmo fenômeno acontece nas sextas-feiras, nos sábados e nas segundas-feiras. Sobre o novo contrato com a empresa concessionária, as informações da Prefeitura Municipal são de que a contratação da nova administradora do Estar ainda não foi definida. No entanto, a Prefeitura também estuda a implantação de paquímetros ao invés de Estar. Glauco Silveira, de Campo Largo, para o Vida News. Vida News. Aliás, seria uma evolução, né, os paquímetros cá entre nós. Bom, e de Campo Largo agora vamos às informações da pesquisa. Rogério Ataíde. Boa tarde, Luciana Pombo, e boa tarde, Luiz Fernando Mussi, e a todos os nossos ouvintes, bem como toda a equipe do Vida News. Os bebês com menos de 1 ano de idade são, entre as crianças, as principais vítimas de quedas internadas em 5 hospitais públicos da cidade de São Paulo. O levantamento aponta que as quedas são responsáveis por 48% das internações por acidentes de crianças com até 14 anos de idade, seguidas por ferimentos em práticas de esportes, atropelamentos, contato com corpos estranhos, como engolir, por exemplo, uma moeda, e acidentes com bicicletas. Dentro do universo de quedas, 83% das vítimas são bebês com menos de 1 aninho de idade. Feita a pedido da ONG Criança Segura,
que atua na prevenção de acidentes com crianças. A pesquisa entrevistou 916 pais ou responsáveis, médicos e enfermeiros, entre agosto e novembro de 2012. No ano passado, segundo o Ministério da Saúde, das 373.037 internações por quedas do país todo, 16% foram de crianças de 0 a 14 anos. O médico Dr. Aramis Lopes Neto, da Sociedade Brasileira de Pediatria, diz que pequenos acidentes fazem parte, sim, do desenvolvimento infantil. Mas alerta os pais, acidentes com crianças de até 2 anos, em geral, ocorrem por atos de adultos que as colocam em camas altas, que se descuidam de produtos tóxicos ou dão acesso a ambientes com Vida News. 3h42 e essa é uma questão, Rogério, muito importante, afinal de contas, as crianças são as nossas prioridades. Já imaginou um acidente com o seu filho? É melhor evitar. Muitas dicas sobre essa questão você pode acompanhar, inclusive na ONG Criança Segura. Eles têm, essa ONG, essa organização não governamental, tem um site na internet e tem dado dicas como essas trazidas aqui pelo Rogério Ataíde em todo o Brasil, com palestras e tudo mais. 3h42 e agora vamos até Pontal do Paraná. José Augusto Rodrigues, é com você, boa tarde. Boa tarde, Luciana Pombo, boa tarde a todos. A farra de locação de veículos na Prefeitura de Pontal do Paraná não acabou. Muito pelo contrário, continua a todo vapor na gestão Fé e Trabalho do prefeito Edgar Rossi. Ele jura uma coisa e faz outra. O prefeito anunciou que iria comprar veículos para a frota pública. Pediu autorização aos vereadores, mas de acordo com o edital número 16, publicado no mural de licitações do Tribunal de Contas do Estado, a prefeitura contratou empresa especializada para a locação de 7 veículos 0 quilômetros no valor de R$85 mil pelo período de 12 meses. A prefeitura, via telefone, o secretário de governo David informou, a prefeitura também abriu licitação para comprar os veículos visando a reforma aí da frota pública municipal. José Augusto, de Pontal do Paraná, para o microfonão potente, líder em audiência da 92,9. Segue daí, Luciana. Vida News. O que é um absurdo, né? Eu até estava comentando isso no início do programa. É impossível que práticas velhas, práticas antigas que eram condenadas, sejam mantidas nas administrações. Se mudou a administração, a nova precisa pelo menos fazer aquilo que ela dizia que era errado. Se ela faz exatamente o que ela culpava, o que ela dizia que não deveria ser feito, o que ela como oposição criticava, quer dizer, que tipo de moral ela tem? Né, Léo? Não é uma coisa meio antagônica? É. Fica meio estranho, né? Não, completamente estranho, não faz sentido. Não dá. 3h45 e hoje a gente não vai ter a informação de Paranaguá, mas a gente recebeu aqui o informe do Stalin por escrito. Ele diz que o ex-prefeito de Paranaguá, não vai me dizer que tem mais um roubo, um sumiço de dinheiro, alguma coisa. Não, agora é uma explicação. Tá. É uma explicação do ex-prefeito. Então tá. O ex-prefeito de Paranaguá, José Baca, declarou na página oficial dele no Facebook que Paranaguá não precisa de administradores que alardeiem ser valentes, sem o ser, e que exageram a valia que tem. Lembra que a gente trouxe aqui aquela informação de que o atual prefeito, Mário Roque, havia feito críticas com relação ao José Baca, críticas terríveis, chamando o José Baca de ladrão e de gay. Foram essas críticas que ele levou lá para a Câmara Municipal. E não falou que era gay, né, no bom sentido da palavra, não. Ele foi para dizer que era... ele tentou fazer uma ofensa ao José Baca falando que ele era gay. Então, assim, o Baca agora, de uma forma meio diferenciada, tenta se explicar no Facebook.
A Rádio Vida, através do Vida News, já tentou entrar em contato com o prefeito. Aliás, o próprio Ciro Júnior já havia feito um primeiro contato, mas o telefone ficou fora de serviço, né, Ciro? Foi isso? Eu conversei com o filho dele, Marcelo Roque. Que não, esse com o pai, com o Mário Roque, né? Isso. E com o José Baca parece que caiu na caixa postal. Só caixa postal. Pois é, e hoje eu deixei um recado para ele no Facebook, para que ele converse com a gente, então, e que ele dê a visão dele sobre os fatos. Porque ser chamado de ladrão é grave. Então é bom que venha se explicar, é bom que venha conversar, que fale com a imprensa. E o estranho é que ele só se pronunciou depois de 20, 30 dias do que o Roque falou, né? Do que o prefeito Mário Roque disse. É no mínimo estranho. É hora de vir e de conversar. As portas estão abertas para você, ex-prefeito José Baca. 3h47. Vida News. Crônicas. Agora você ouve Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Olá, amigos. No Brasil, vemos as pesquisas que, com o maior número de escândalos dos últimos 500 anos, inflação crescente, estatais agonizando, a exemplo da Petrobras, corrupção institucionalizada e tantos outros fatores extremamente negativos, o governo ainda tem uma aprovação significativa. Mais uma conversa fiada com números manipulados. Outra observação é que em regimes comuno-socialistas que visam o totalitarismo, desculpem o pleonasmo, porque todo regime comuno-socialista visa o totalitarismo, o chefe sempre é blindado e defendido. Isso é fruto da cegueira gerada pela ideologia torpe que embriaga e hipnotiza seus seguidores. Como é o caso de Zé Dirceu, laranja sempre fiel a Lula, pagando com uma condenação de mais de 10 anos de prisão e defendendo até o fim o chefe. Ele virou assunto na mídia após ter dado um tiro no pé, ao acusar o juiz do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Dirceu afirmou que Fux, em sua luta na escalada para se tornar ministro do Supremo, prometeu absolvê-lo, deixando claro que sua nomeação estava vinculada a uma compensação. O coordenador do núcleo jurídico do PT, advogado Marco Aurélio Carvalho, pretende entrar com uma representação solicitando uma investigação na conduta de Fux durante sua candidatura a ministro do Supremo e o impeachment do ministro. Agora acompanhe esse raciocínio lógico. Para pedir o impeachment do ministro, é preciso provar que houve essa promessa de troca de favores, corrupção ativa prevista no artigo 333, que diz: oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Pois bem, aí começa o imbróglio. Configura corrupção ativa e envolve diretamente a presidente Dilma, que nomeou Luiz Fux, e, consequentemente, terá que sofrer também um processo de impeachment. Afinal, nomeou no suposto cumprimento do pacto estabelecido. Mais ou menos assim. Você recebe esse cargo e, no julgamento, absolve o companheiro Dirceu. Aí fica tudo justo. Esse tiro no pé, com o gatilho acionado por Zé Dirceu, é, na verdade, uma metralhada no pé da petralhada. Tudo isso provocou uma reunião do Diretório Nacional do partido e, na sequência, logo saiu o presidente do PT, Rui Falcão, desautorizando qualquer pedido feito em nome do partido, de investigação do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, contrariando a articulação do setor jurídico do PT. O desespero de Falcão em salvar a chefe do poder o fez declarar, abre aspas, não estamos propondo nenhuma investigação do ministro do Supremo Tribunal Federal. O PT não está propondo esta investigação. Fecha aspas. E referindo-se a Carvalho, coordenador jurídico do partido, que quer o ministro investigado, continua, abre aspas, ele não fala em nome do partido, ele pode falar por ele. Se falou em nome do PT, está desautorizado, fecha aspas. Enquanto isso, Dilma permanece calada sobre o assunto, seguindo o mau exemplo do petralha-chefe, que, quando ainda falava, só dizia que nada sabia. Mais calado ainda depois do escândalo Rosegate, que além de tudo que foi descoberto, formação de quadrilha, etc., mostrou ao Brasil que, por 8 anos, além de uma primeira-dama inerte e calada, tivemos uma primeira amante atuante e secreta. Mas, crise pouca é bobagem. Em meio a tudo isso, a Procuradoria da República do Distrito Federal pediu à Polícia Federal a abertura de um inquérito criminal para investigar o ex-presidente no esquema do mensalão. Com base no depoimento de Marcos Valério, o inquérito foi aberto e, nele, a polícia investigará a participação de Lula na negociação de um repasse de 7 milhões de dólares de uma fornecedora da Portugal Telecom para o PT, um negócio da China
fechado na China. É esse tipo de gente que compõe o desgovernado governo brasileiro, que vive o desespero de quem deve e muito teme. A crise atinge toda a esquerda latino-americana, que está usando de qualquer expediente para se manter no poder. Poder ameaçado por uma história de muros que separavam povos da liberdade de ação e expressão. Muros que caíram, ressuscitando as liberdades públicas nos países com mais sorte que o Brasil. O Brasil está na contramão da história. Enquanto isso, Chaves vira passarinho e vem dar seu apoio ao Maduro, para não cair de podre, e salvar a continuidade do agonizante regime onde falta tudo, até alimento para a população que conta com as esmolas do Estado, e uma inflação altíssima. E no Brasil Petralha, Falcão voa desesperadamente na tentativa de evitar um desenrolar de impeachment da chefe do poder. Impeachment sugerido por tabela pelo próprio coordenador jurídico do partido, graças ao Zé, que deu um tiro no pé. Mas, se for contar tudo, essa história ficará muito longa. Então, concluo com um recadinho pro Dirceu. Zé, você foi interessante enquanto estava sendo um laranja comportado e cuidando do seu enriquecimento ilícito, ajudando o grande chefe a ficar mais bilionário ainda. Ou você não sabia que, no comunismo, quando um companheiro deixa de ser útil, é abandonado, e hoje você, além de ser um inútil condenado, tornou-se um estorvo e precisa ser eliminado logo. Sua vez já passou, Zé, acorda. Teu negócio agora é na prisão. Você já foi presidiário e sabe como é. Na cadeia, você terá tempo de sobra para formar novas quadrilhas, descansar, meditar e descobrir o quanto você foi laranja. Seu chefe não foi condenado e está cada dia mais rico, enquanto você paga, na cadeia, mais de 10 anos de mico. Entendeu, Zé? Afinal, você é Zé ou é Mané? Recado dado. E ao meu público, um grande abraço e desejos de vitória para todos nós na luta contra os maus. Até a próxima. Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Vida News. 3h53, 3h53, apenas registrando algumas participações. A Silvia Lucina, que está ouvindo a gente, e também o Rafael Moraes. Ele diz o seguinte: bom, ele fala sobre o Atlético Paranaense. Eu vou deixar, Rafael, segura só um pouquinho, que daqui a pouquinho eu vou falar aqui a sua opinião no ar, na hora em que o Ciro Júnior estiver conversando com a gente. Daqui a pouquinho mesmo. O Iberê Gomes disse que está ouvindo através da internet também a nossa programação. E sobre a pergunta do dia, se você é a favor do bingo, o Rogério Ataíde diz o seguinte: não se legalizam os bingos no Brasil porque o faturamento terá que ser dividido em trocentas vertentes de impostos legais e legalizados protegidos por lei. O jogo do bicho dá mais lucro porque é ilegal. É uma contravenção e muita gente ganha uma graninha por fora, bem como deixam alguns bicheiros trilionários. E o carnaval, quem vai bancar? Ou não? Pergunta ele. São algumas das opiniões que estão vindo através da internet e também pelo nosso telefone 3029-9290. 3h54. Vida News. Esportes. Bom, e hoje vamos começar pela polêmica. Atlético Paranaense, Ciro Júnior. Polêmica foi sensacional. Tem que ser sempre polêmica, sempre. E a polêmica do dia, né, Léo, é onde que o Atlético vai mandar o Atletiba. Hoje já teve nem reunião teve, o presidente Wilson e o presidente Petralha não acertaram com o Couto Pereira, a federação. Mas alguém tinha dúvidas disso? Nenhuma, vamos ser sinceros. Nenhuma. Infelizmente, Petralha e Wilson se acertarem. Imagina, o Petralha pediu 90% do estádio para o Wilson. Você acha que ele liberaria? E o Wilson, em contrapartida, liberou a curva, né? 11 mil lugares para 11 mil, então. O Petralha quer o Alex, o título de 85, CT da Graciosa e os 90% do estádio, tá? Vamos fechar já. Não é bem isso, não. É só 50% já estava mais do que na hora de fechar, mas não deu certo. A federação, então, novamente postergou até amanhã, às 16 horas, para saber onde o Atlético vai mandar o jogo. Se o Atlético não se pronunciar, se não pegar a Vila Olímpica do Boqueirão, vai sobrar o Germano Krieger. E eu quero ver para quem que vai cuidar, a Polícia Rodoviária que vai cuidar das nossas estradas, né? Vai ser um problema danado isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que as coisas se resolvam e que a gente possa jogar e que o Atlético Paranaense possa jogar num estádio aqui, mesmo que não seja o Couto Pereira. Não, a Vila Olímpica está ali. Pois é, isso que eu não queria dizer Vila Olímpica, mas já que você falou, Vila Olímpica, campanha nela. Não é possível. Não tem outro campo. Se o Atlético está devendo dinheiro para parar clube, se a própria CBF está devendo, que parcele, faça alguma coisa, mas jogue lá o Atletiba. O torcedor atleticano, o torcedor Coxa Branca merece o estádio aqui em Curitiba. E, gente, não é muito, são 70 mil. A dívida do Atlético Paranaense não dá com metade o Paraná do salário Clube, do Paulo Baier. Pelo amor de Deus, não é possível. Exatamente. Ciro. Mas vamos falar de futebol, né, Luciana? É melhor. Falar da bola dentro de campo. Depois de quase 5 meses, o time principal do Atlético vai atuar à frente da sua torcida amanhã no jogo da Copa do Brasil contra o Brasil de Pelotas. Ou seja, o torcedor
torcedor atleticano já comprou 4 mil ingressos ontem, no primeiro dia de vendas lá, já pegaram o seu Smart Card, já trocaram por ingressos, então, já estão felizes. Vamos ver se o torcedor atleticano vai lotar o Ecoestádio, 10 mil atleticanos empurrando, fazendo barulho para já eliminar qualquer risco, né, de não passar pelo Brasil de Pelotas. O Rafael Moraes diz o seguinte, Ciro, ele diz, Atlético, finalmente, só espero que seja tudo aquilo que estão dizendo, diz ele. Pois é, mas por exemplo, assim, o time que vai jogar amanhã só tem 2 jogadores diferentes do time que terminou a última partida da Série B do ano passado. Ou seja, praticamente 80% é o time que disputou a Série B do ano passado. Ou seja, não tem muita diferença, só o lateral direito, o Jonas, e o meia Everton, que era do Paraná Clube, que agora está no Atlético. O resto são os 9 outros jogadores que eram do time anterior, né? Então quem gostava do time anterior vai gostar desse, é isso que você está querendo nos dizer? Exatamente, assim? Que a gente fica naquela expectativa, vamos ver o time, mas por enquanto é praticamente a mesma coisa. Falando em time, o Atlético contratou ontem o Drauzio, zagueiro do Paulista de Jundiaí, é um bom jogador novo, não vem para ser titular, a zaga titular é Cleberson e o Manuel. São para mim a melhor zaga do futebol paranaense hoje são os dois. Ele vem para disputar a posição com o Luiz Alberto, vai ser o primeiro, quando um dos dois que levar um terceiro amarelo se machucar, ele entra no lugar, né? E um Atlético cheio de novidades, fechou uma parceria com o Clube Andraus, de Campo Largo, do empresário bem conhecido lá na cidade, o Nadim. O Atlético fez o que fazia com o PSTC antes, no Sub-15 e Sub-17, e vai fazer agora com o Clube Andraus. E como que vai funcionar? O Atlético vai pegar os jogadores, vai colocar lá para treinar no Andraus, e se pegar o Andraus, se vingar lá no Andraus, o Atlético tem direito a 95% do jogador e o Andraus 5%. 95%. Se for um jogador do Andraus, que está lá, como está usando os uniformes do Atlético, os equipamentos do Atlético, o Andraus teria 30% e o Clube Atlético Paranaense 70%. É bom o acordo, eu espero que realmente funcione. Eu acho que é um acordo muito bom, que o PSTC fez muitos jogadores, o Jadson, Fernandinho, Dagoberto, entre outros, que vingaram e deram muito lucros para o Clube Atlético Paranaense. Bom, só 2 observações antes de ir para o Curitiba. Eu esqueci de falar, antes mais de você falar, a Jandira Félix, nossa ouvinte, ela ligou para cá, dizendo que ela parabeniza pela qualidade do programa Vida News e disse que ela é sua fã. Quem? A Jandira diz que sempre traz opiniões contundentes, você em defesa do Brasil. Tua fãzaça. Valeu. Vocês vão falar mais de Atletiba ou não? Eu quero replicar aqui o que o Ayrton Batista, ele é produtor lá na CBN Curitiba, é um grande amigo meu, ele fez um post engraçado esses dias, ele citando os prováveis locais pro Atletiba, né? Ele sugeriu que o restaurante Madaloso, que atende as 2 torcidas e tem muitos garçons, tem o Teatro Guaíra também, que é um tradicional local para clássicos, e tem o Largo da Ordem, para fazer domingo de manhã, já aproveita ali o povo da feirinha. O Glauco diz o seguinte, tem mais. Ele falou... a cocharada aqui já comemorava o jogo no Couto Pereira, querendo dizer agora não adianta fazer piadinha. Mas aí que tá, eu não vi nenhum coxa comemorando, pra falar a verdade. Não tem graça nenhuma isso aí, não. Olha, na verdade é a opinião do Glauco, tá dizendo aqui que os coxas estavam comemorando, eu não vi, não sei. Inclusive eu vejo os coxas que não queriam ceder o estádio pro Atlético se o Atlético tivesse maioria no estádio. A grande parte da torcida é contra, mesmo sendo em benefício financeiro. E descartaram Boston também pro Atletiba, que é um local que tá com muita insegurança, então também não pode ser lá. Também não pode, Boston não pronto. O Thiago tá fazendo uma pergunta aqui pro Ciro. Thiago, usa o microfone, faz você que tá aqui ao vivo. Vai lá, chega pertinho e fala no microfone, Thiago Lucena. Só falar? Pode falar. Ô Ciro, o que você tem a dizer sobre o atacante Marcelo do Atlético? O Thiago é um fã de carteirinha do Marcelo. Eu já andei vendo lá no Futebol VIP. Isso, lá no clube, no grupo lá, Futebol Paranaense VIP, o Thiago é o defensor número 1 do Marcelo. Eu acho o seguinte, o Marcelo é um bom jogador, não acho que ele tenha qualidades para ser um titular do Clube Atlético Paranaense. Eu acho que ele é um bom jogador, acho o Ciro melhor que ele. Douglas Coutinho, então, não se fala. Douglas Coutinho. Não se fala. Para mim, o ataque titular do Marcelo hoje seria o Ciro e o Douglas Coutinho. Mas é um ótimo jogador, levou o Atlético primeira divisão no passado, isso não tem como negar. Vamos lá, Coxa, continua. Fala do Curitiba que estreia na Copa do Brasil aí, depois que todo mundo teve aquele imbróglio lá, aquela complicação, ficou definido o Souza como o adversário direto do Coxa. Vamos direto pro provável Curitiba que entra em campo, já com o retorno do Leandro Almeida e retorno do Gil também. Vanderlei, Vitor Ferraz, Leandro Almeida e Escudeiro, os 2 zagueiros, e o Patrick trabalhando na lateral. William e Gil, os 2 volantes, Robinho, o Zé Rafael, que parece ter se firmado no
no time titular do Curitiba, Rafinha e David. O Alex vai ser poupado. Hoje ele retornou aí aos trabalhos, fez um trabalho leve e regenerativo apenas nessa terça-feira. E o Alex vai sendo poupado para o Clássico Atletiba. Está aguardado, está no estaleiro o Alex aí para poder desempenhar um bom papel no Atletiba, que acontece no domingo. O time do Coxa viajou hoje para Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Vai ficar hospedado nessa cidade até a quinta-feira, o dia do jogo. E o pessoal depois, a delegação do Curitiba se desloca para a cidade de Souza. E a partida acontece às 7h30 da noite no horário de Brasília, no estádio Marizão. Bom, e ainda falando sobre esporte, o Marco Aurélio participa com a gente aqui dizendo o seguinte, é ele mesmo. Abraço, Chicória. Ele diz, estamos bem também na Federação Paranaense de Futebol. Presidente viajando para o Rio e o vice que não aparece mais lá. Bacana, né? É a opinião do Marco Aurélio. Se a gente for falar da federação, a gente vai ficar o dia inteiro também aqui, com certeza. Tem um programa só pra isso. Só pra isso. Puxando o capítulo na Ereves Rolim de Moura. Meu Deus, aqui. Então daí a gente fica dias. Já ser Federação News o nome do programa. Ciro Paraná Clube, afinal o Rick Paralouco está aqui do lado esperando, ansioso que você fale do Paraná. Mas o Paraná não tem muita novidade, né, Luciana? Depois do técnico Toninho Cecílio fazer aqueles jogadores lá que não estavam participando dos jogos, jogar no Campeonato Paranaense, já que não tem mais chance nenhuma de ser campeão, de disputar a final contra o Curitiba, o Toninho Cecílio agora falou que no próximo domingo contra o Cianorte vai com o time principal para pôr os jogadores em ação para correr no jogo na volta contra o São Bernardo, jogar com o time principal, jogar com o time que vai ter que ganhar do São Bernardo, já que fez um primeiro jogo muito fraco. Infelizmente o Paraná Clube, que a gente espera ver novamente, o Paraná Clube que ganhou do Curitiba, que ganhou do J. Moroselli, que fez um jogaço contra o Atlético no primeiro turno, que volte o Paraná Clube a ser aquele Paraná Clube no jogo de volta contra o São Caetano. A boa notícia que teve nesses jogos do Paraná com o time reserva foi o goleiro Marcos, que para mim é um baita goleiro, para mim, se duvidar, para mim tinha que ser até titular da equipe, e o outro, o lateral direito, Rodrigo, que jogador, 19 anos de idade apenas, e tem um grande futuro pela frente. Ok, Paraná Clube, eu vou me abster de falar hoje do Paraná, porque o Rick Paraloucos, ele disse que eu falo mal do Paraná Clube. Eu não falo não, viu, Rick? Eu falo de jeito nenhum, quando eu falo, só falo a verdade, tá? Desculpa se algum dia eu falei mal, espero que não, ele tá dizendo aqui do lado que não. E o Glauco Silveira tá dizendo o seguinte, que ele está no Reduto Coxa, uma quadra do Couto Pereira, e o povo ali tava feliz sim, diz ele. Eu avisei o pessoal que foi uma jogada do Mário Celso Petralha para a federação resolver a parada, é a opinião do Glauco Silveira. 4h03. Vida News. Entrevista. E nós estamos recebendo aqui o Paulo Sérgio, ele que é locutor, como ele se chama, não apenas como locutor, é locutor. Sou louco de tudo, né? Louco já é isso, tem que ser. Web designer, você é web designer? Exato, faço esse trabalhinho aí de web designer. Muito Justamente legal. Por ser louco, a gente tem que ser criativo. O web designer é criativo mesmo, tem que ser. E é justamente, estou aí hoje, nessa tarde legal. Aliás, tá dizendo o seguinte, permita-me dizer, Pombinha, para meus caros ouvintes, a Pombinha é uma graça realmente, ó, digo para vocês, carinhosamente dizendo para vocês. Obrigada, muito obrigada, Paulo Sérgio. Bom, o Paulo Sérgio, ele tem uma Antena 1000 na internet e ele é conhecido como Paulo Sérgio Blakovski. Me conte de onde surgiu primeiro o Antena 1000 e depois o Blakovski. Na verdade, a correção, né, não é Black. É Black. Eu imaginei, né, que fosse de Black. Porque as pessoas me perguntam assim, por que o Black? Bom, geralmente porque eu sou Black. Aliás, eu lembro até uma história, eu sou negrão, para dizer a verdade, então o pessoal acha, tá aí a história. A Antena 1000 começou de uma loucura. Lá em 1900 e... Não, um pouquinho mais pra frente, 2000 mais ou menos, eu trabalhei em rádio algumas vezes, e falei, vou fazer alguma coisa diferente. Eu era muito fã daquela coisa da época dos anos 70, de um disc jockey. Aquele cara que tava no ar, que ficava aquele gravador de rolo e tocava uma coisa lá e outra. Que beleza, ele é do tempo do rolo igual a mim. É, mais ou menos dessa época. Nossa, a cartucheira é verdade também. Me lembro de uma rádio que eu trabalhei, tinha a famosa cartucheira lá, muito bom. E daí começou essa ideia. Daí veio a evolução da internet, eu falei, vou fazer uma coisa diferente. Já que não tem espaço para mim no FM, eu vou fazer o seguinte, vou fazer as pessoas me ouvirem de uma outra forma. E o rádio, web, começou por aí. A Antena 1000 foi uma loucura. Esse nome, bom, estava ouvindo, tem uma Antena A, Antena D, Antena C. Daí eu conversando com um amigo meu, eu falei, cara, me dá um nome. Eu falei, sei lá, cara, você é mil louco. Eu falei, tá aí, cara, gostei. Antena 1000.
E pesquisando por aí, a Antena 1000 até hoje, pelo que eu sei, só tem uma diferencial, que a Antena 1000 é a web rádio, e tem um material de construção numa cidade aqui do Paraná que se chama Antena 1000. Até o cara me mandou um e-mail e falou, escuta que você está me plagiando. Eu falei, não, aqui é diferente, você vende material de construção concreto e eu vendo outras coisas concretas, diversão, alegria e música para todo mundo. Tem gente que, quando me sugeriram a entrevista com o Paulo Sérgio, me disseram assim, ele é humorista. Até porque ele faz o povo dar muita risada na rádio dele. Sim. É isso, desde quando nasceu esse sangue meio cômico? Na verdade, o que me faz assim, ser essa coisa, vamos dizer, como diz a minha tia, Genoveva, né? Esse cara de pau, falar essas coisas justamente por aí. Deixar com que as pessoas fiquem à vontade e quando você não está sendo visto, você solta a loucura. Mais ou menos isso por aí que eu comecei. Então, desde os 13 anos eu era apaixonado por rádio, da época que eram aqueles belos vozeirões, anos 50, 60. Aqueles que o Léo estava dizendo aqui do lado? Exatamente, aquela voz pesada, oh, querida, babá, aquelas coisas assim, muito 10. E eu comecei a ouvir isso, então, na época da Rádio Tupi, famosa, e outras rádios brasileiras do Brasil. Comecei a admirar, tinha a famosa Turma da Maré Mansa. Não sei se é do seu tempo, de repente você ouviu? Não ouvi. Você ouviu, Léo? Não, eu não. Não, também não. Peraí, eu tô com quase 65, mas tudo bem, né? Vamos devagar. Eu sou da geração... Olha, ouvinte, você não tá vendo, é mentira. Ele não tá com quase 65. Sou da geração do Café com Bobagem, do Pânico, ali dessa rapaziada, já desses anos 80 pra cá. O Léo é mais novo que a gente, isso com certeza. É verdade, dá pra perceber, ele é bem mais novo. Nada, é só olhar que a gente já sabe. Tudo bem, você não tá me vendo, mas eu digo pra você, conheci o Café com Bobagem, conheci o famoso Djalma Jorge, aquele bordão, amigo, olha, sou eu, seu locutor, Djalma Jorge, aquela coisa, muito sucesso. E a ideia veio por aí, fazer um diferencial. Mas esse diferencial, ele funciona o seguinte, quem está lá do outro lado ouvindo. Então não adianta você ter, de repente, o seu talento, o seu humor, e você não tem espaço para isso. Então, descobri a web. Falei, é a web que eu vou. E aí tem um figura que começou essa história, né? Um tal de Tiagão, né? Aqui do lado a figura. Tá do teu lado. Aliás, ele foi uma das pessoas que mais fez fervo para que a gente trouxesse também o Paulo Sérgio antes de eu conhecê-lo. E me apresentou, digamos assim, ao seu programa. Gostei muito. Obrigado. Aliás, eu assumi ele, já contratei ele na Antena 1000, vai ser marketeiro. Teu diretor de marketing, eu estava percebendo já isso. Ele fala e essa história, além de ser... Ele fala, assim, muito via internet, né? Porque pessoalmente eu não estou ouvindo a voz dele. Não, eu também falo. Eu falei para ele que até deu um elogio para ele. Ele falou assim, cara, eu adoro verde e amarelo, mas hoje eu vou de cor de rosa. Aqui, olha só que coisa. Tá muito bonito. Legal, acho bem legal. E essa é a coisa que começou por aí. A gente estava no bate-papo do MSN, ele falando a história do grupos lá do Atlético, e um cara falou assim, seguinte, tem um cara maluco aí e tal, escuta a rádio dele. Foi mais ou menos, acho que uns 4 anos por aí, eu estava brincando aí, né? Tava na brincadeira. E fiz 2 horas, gastei a voz, sei lá quantos litros de água eu tomei, foi uma loucura, a galera gostou e a partir dali então a gente tentou fazer uma coisa diariamente, mas essa ideia não deu tão diariamente, porque ser o Paulo Black não era tão fácil não, naquelas épocas, e aí então a gente conseguiu devagar aos poucos e casando, e a gente está aí, né? Graças ao Tiago e a presença hoje estando aqui com vocês, para a gente fazer esse diferencial, e justamente o Rádio Web não tem isso ainda. Eu tentei pesquisar alguma coisa, tem programas que são retransmitidos, mas aqui de Curitiba, o único louco que se chama Blackovski, né? Você, com certeza. Sou eu, por enquanto. Com certeza. O Iberê Gomes diz que ele ouvia muito a Turma do Maré Mansa, anos 80, eu acho, diz ele, nosso ouvinte. E o Glauco Silveira diz que você tem voz de love song. Amigo, gatinha, essa noite vai ser ótima. Escuta o Blackovski que você não vai se arrepender. A noite vai ser boa, gata. Olha aí. Que história é essa da Josibel? Pois é, a história da Josibel é a seguinte, eu estava fazendo um programa de rádio web e ela sempre conectava comigo e Paulo, hoje eu tô down e tal, e sei lá, hoje eu tô pra cima e me conta, me faz alguma coisa pra sentir emoção. Falei, puxa, Josibel, se eu tivesse aí, ia sentir muita emoção. Mas aí eu comecei, acho que só tinha áudio ouvinte naquele dia que eu vi, aí eu comecei a contar uma história, né? Eu falei, faz o seguinte, Josibel, faz você relaxar, ficar à vontade. Aí comecei a fazer ela falou assim, faz aquela voz de motel, aquela coisa. Tinha um programinhas na época que você ligava, fazia 800, atendia aquela voz feminina. Oi, querida, seja bem-vindo, vou te dar muito prazer. E aí comecei a fazer essas coisas, comecei a fazer um personagem. Depois, do outro lado, eu só escutava... Meu Deus do céu. Não para. Eu falei, Josibel, que isso? Eu tinha a gravação, acabei apagando. A gente queria ouvir, que isso? Olha, não ia ser muito legal. A conversa foi muito legal e depois disso, então, aí eu comecei a tomar um pouco mais de cuidado com isso. Mas, de vez em quando,
até uma ideia de colocar lá um personagem, às vezes a gente fazer essa coisa como que eu vou dizer para você? Se você já foi algum amigo, amigo ouvinte, é o seguinte, presta atenção, se você já foi a um motel, você sabe de cabeceira tem aquela rádio que você sintoniza, ela começa My Love, aí você começa a dar uns beijos na mina, It's only you for you, você já tá lá no pé dela, My Love, você já terminou a ação, daí? Então mais ou menos por aí esse programa romântico. Calma que o Black Knight vem aí, de repente a gente pode criar alguma coisa diferente nisso. Participe, você vai ver. O Lucas Cap, ele tem, claro, né? Tinha que ser Cap. Ele diz o seguinte: Paulo Black, muito louco. Dá risada. Paulo Black, exatamente. O Black muito louco. E graças a vocês que eu sou louco. Então, a satisfação de estar lá todo dia, de estar fazendo esse diferencial, de escolher as músicas e às vezes pensar. Porque eu faço assim, o rádio web é feito, eu procuro fazer para vocês que estão ouvindo. Não é para mim. Eu me divirto. Eu encaro o personagem, tem horas que de vez em quando a voz dá uma falhada e tal, vai lá, toma uns litros de água, mas é justamente pensando em você. E de uma gracinha de um, vem um comentário e a gracinha para outro. Então o Tiagão sempre está nessa história. Eu vou colocar ele aqui, porque a galera no Facebook vai pegar no pé dele. Eu falei para ele. Então é o seguinte, eu até fiz ontem uma fotomontagem, até estava fazendo uma comparação dele lá com um personagem famoso. Não publiquei a foto ainda no Facebook, senão vou ser malhado. Qual ele, que é o personagem famoso? Agora eu quero saber, só para ver se tem uma certa, né, semelhança. Hoje ele soltou um lado humorístico dele de manhã, que eu vi no Facebook, é o seguinte, coitado do... Até fiz um comentário lá, coitado do Zacarias. A cópia é querendo imitar o original, não dá certo, né? Então... Ele é assim, um sorrisinho igualzinho, a voz eu não sei como é que seria. Mas só digo o seguinte, no detalhe, no visual, aquele bigodinho meio tipo, ai mina, eu pego-lhe, tá mais ou menos assim. E eu até fiz um comentário, falei, pô, a cópia tentando imitar o original. Só que é o seguinte, o Zé Carioca aliás, Zé Carioca também é famoso esse desenho. O Zé Zacarias é famoso, mas esse aí seria mais o seguinte, seria o Zeca Calinho pego na mão. Então, até postei isso aí. Seria mais ou menos isso. Você está nessa fase de puberdade, está crescendo, está se desenvolvendo. E aquele personagem que você queria mais ou menos saber, o outro, que eu fiz a fotomontagem, é um clássico da nossa história do cinema. Se você olhar para ele, você vai ver uma pequena observação assim, fisionômica e tal. Frankenstein. Eu até fiz lá alguma coisa. Me perdoe, meu querido. Carinhosamente pensei em você quando você postou aquela foto que está lá de vermelho e preto. Está escrito Cap. Não, calma aí. Mas com essa camisa aí deve ter ficado muito bem. Essa camisa deixa qualquer um bem. Exatamente. Eu até pedi a minha camiseta verde e branca, eu deixei no céu onde eu tenho que descobrir lá. Mas eu estou aqui à disposição. Se alguém quiser dar uma camiseta vermelha e preta para mim, eu aceito, mudo de time na hora. Aliás, é mesmo? Eu sou simpatizante do Atlético, não sou um louco, tá? Não sou um louco por futebol. Gosto do Atlético. Primeiro veio o Flamengo em 1986, da época que eu conheci. Ziquinho. E depois o Atlético a partir de 1991, mais ou menos. E por influência, então, do meu filho também, ele é coxa branca, mas os amigos são todos atleticanos, então respeito a galera e tô com a galera aí do Atlético, tá? Ok, nós estamos conversando com o Paulo. Paulo, pra gente finalizar. Diga. Até onde vai o Antena 1000? O que você pretende com a Antena 1000 e que horas pra te ouvir lá? Olha, o Antena 1000 ele vai por aí. Ele vai pelo mundo, na verdade. Tem um slogan. E vai, né? Porque a internet, ela vai pro mundo todo. Vai, exatamente. Eu recebo e-mails, às vezes, eu recebi um e-mail de um cara na Finlândia. Ele estava lá, alguma coisa eu tentei traduzir, mas não consegui. Se fosse inglês, eu até traduziria. Tanto é que esses dias me criticaram. Escuta, você está fazendo uma coisa no Brasil. Por que você fala thank you, thanks for listening to me, yes? Por que você fala em espanhol assim, muitas graças por estar escutando? Porque tem gente que escuta no mundo inteiro. Eu estou tentando aprender a falar o alemão, o italiano, tá? O africanês e outras línguas é para agradecer a todo mundo. Fica tranquilo. Antena 1000, eu espero o seguinte, se deixarem, a gente vai longe. Graças a você, a gente quer expandir isso aí. Tem umas novas ideias, o pessoal aqui do Rick pega todos, né? Não é para loucos. E tem aqui o tio, né? O famoso Seven. Seven. Eu não queria essa falar tem uma isso. História, mas eu não vou nem falar. Essa história do Seven. É um filme, né? Aliás, Seven Pecados Capitais, tem alguma coisa assim, mais ou menos. Exatamente, para você me ouvir na Antena 1000, olha, de segunda a sexta, das 20 até as 22. Aliás, tem uma outra rádio aí que faz conexão.
radioplena.com.br. Das 20 às 22 você escuta o Blackovski e das 22 até a meia-noite você escuta o Paulo Black. Mas tem dia que às vezes é o seguinte, é uma atrás da outra, entendeu? E aí se de repente você quer aproveitar e adicionar o Paulo Black no Facebook, é isso que estava me perguntando, por que Brakovski? Isso que eu ia te perguntar. Pô, hoje eu fui olhar lá e tava lá Brakovski, como não é Black? Pois é verdade. É que, na verdade, a história do Black com Kovski começou a piadinha de alguém, né? Que um dia alguém chegou assim, eu falei, oi, o Paulo Black chegou. Daí, a mãe falou assim, o Paulo Black tá aí, né? Daí um chutou assim, Brakovski. Aí eu falei, gostei do Blackovski. Então foi alguém que deu essa ideia, eu só peguei o Kovski e emendei. Algumas pessoas assim, qual é o sobrenome? Brakovski. É russo isso? Eu falei, é russo, cara, é muito russo mesmo, cara. Então, justamente, o Paulo Brakovski é que, graças ao senhor Facebook, ele já sabe o nosso alfabeto inteiro, então você tem que colocar o nome original. Por isso, infelizmente, eu tive que colocar Bra, mas é de Brasil, é brasileiro. E o Kovski pega alguma coisa alemão, vai por aí, vai coçando, e a gente vai nesse sentido. Então, Brakovski, ó, presta atenção pra você, hein? Paulo Brakovski, B-R-A-C-K-O V-I-S-K-I. Se adiciona no Facebook, seja bem-vindo. Escuta a Antena 1000, escuta o Paulo Black, você vai gostar. Ok, um grande abraço, Paulo. Boa tarde, que bom tê-lo aqui com a gente. Prazer foi todo meu, obrigado mesmo. Parabéns, tá? Pela rede, pela Vida News FM 92,9. E ó, sucesso pra caramba. Gostei de ouvir esse programa, ainda mais. É um diferencial na tarde pra você ouvir. E tem que ser, né? A tarde. Faz favor, a gente trouxe aqui, agora você não nos esqueça lá. Não, com certeza. Aliás, né, minha querida Pombinha, como eu citei carinhosamente, olha, eu vou estar sempre citando lá, tocando o pessoal, esse horário das 3 até as 1h30 que você tem de informação local, tudo para saber do Paraná. Aproveite, é o seguinte, não deixa, tá? É uma oportunidade excelente para você, curitibano, ficar super antenado do que acontece sobre esporte, política, as nossas campanhas locais aqui, é excelente. E parabéns a você, Luciana Pombo, também aí o nosso... Como é que é o nome dele? Léo, nosso querido Léo. Ah, eu entendi Nel, né? Mas é Léo. É Léo, é Léo. É novo, é verdade, Nel, mas é Léo. Então, de Nil, né? Nil, Léo, fica bem. Ao grande também Ciro Novaes aqui, que o famoso Cici, né? Para os íntimos. Íntimos do Facebook, Tiagão ali, Farina também, e o Rick pega todos, tá? Um abração, até mais. Até mais, um prazer. 4h17. Vida News. Crônicas. Homem de caráter firme é difícil ter, mas tem. Ele é consciencioso. Ele tem propósitos elevados. Objetivos claros, ele coloca os seus princípios morais, tutelando os seus sentimentos e não tem medo. Ele não tem medo de suas palavras, de suas ações, do que ele escreve. Ele nunca teme o mal, uma vez que exercita com convicção a fé inabalável em Deus. Existe no momento de caráter o respeito e a dignidade. Ele não perde nunca a calma, nem tampouco demonstra ira no trabalho com o seu semelhante. Ele é sempre simples, ele é sincero e enérgico, sem ferir suscetibilidades. Ele é importante ressaltar que o homem de caráter administra o seu cotidiano com muita disposição, procurando sempre com firmeza a verdade, o bom senso e a energia. Ele não busca de aperfeiçoamento um crescimento sem destino, um crescimento à toa, sem rumo. Ele busca o verdadeiro crescimento. É profundamente respeitoso com a história consagrada dos seus antepassados e digno e compreensível com os acontecimentos do mundo contemporâneo. Não devemos nunca esquecer que o respeito à dignidade da pessoa são alimentos fundamentais e indispensáveis ao processo da paz social e do equilíbrio social, individual e coletivo. O respeito ao próximo, o respeito às nossas crianças, o respeito aos seres humanos, fortalece o caráter do homem. São as crianças que trarão e farão um mundo melhor, mudarão este mundo, não sei daqui quantas gerações, mas são elas, mudando o
no nosso currículo escolar educativo. Nos tornarão os guerreiros e guerreiras na democracia individual e social, cuja bandeira é a bandeira da coragem e da paz. Onde é que está o brasileiro corajoso? Onde é que estão os brasileiros que lutem por esse país? Onde é que estão os brasileiros que lutem pela pátria com dignidade e em respeito à nossa bandeira nacional? E onde é que estão os brasileiros que respeitem o próximo e aprender a respeitar-se a si mesmo, vencendo as mágoas, vencendo os rancores que o materialismo ao longo de sua história molda em nossas almas e fere muitos e muitos corações. Mas a fé, a coragem e o caráter desfazerá essa escuridão materialista. Devemos andar na sombra e na luz e na sombra, mas jamais na escuridão materialista. E quem tem fé, ela mostrará a luz. Respeito a si mesmo e ao próximo é o respeito à vida. As crônicas de Rogério Ataíde você encontra onde? Nos endereços eletrônicos rogerio.ataide.zip.net e lá no jornal A Verdade de Pontal do Paraná também tem uma coluna com as crônicas de Rogério Ataíde. E na rede Mercosul blogspot.com.br você acha também lá o outro blog de Rogério Ataíde. Tanto blog que, meu Deus do céu, né? Mas é para vocês, não é para mim, é para todos vocês. Não deve haver... Há uma frase aqui para os políticos deste Brasil: não deve haver enriquecimento em nenhum setor de atividade humana sem que venha seguido da necessária construtividade social. E vamos que vamos, né? E vamos que vamos, minha gente querida. Obrigado pela audiência de todos vocês do Vida News. Boa tarde, minha amiga Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi e toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Rogério Ataíde. E rapidinho, uma última informação: o consórcio Maracanã, formado por Odebrecht, IMX e AEG, ofereceu um valor de outorga 17% maior do que o concorrente na licitação para a concessão do estádio pelos próximos 35 anos. O valor de outorga mínimo exigido pelo edital era de 4.500.000 por ano, que serão pagos pelo consórcio vencedor para o governo do Rio. O Maracanã ofereceu 5,5 milhões ante 4.700.000 reais do concorrente. E ainda falando sobre a empresa do Eike Batista, a OGX, empresa de petróleo do grupo EBX de Eike Batista, vai reduzir a remuneração paga aos diretores da companhia em 49,87% neste ano. Serão 16.700.000 reais, de acordo com um documento enviado à Comissão de Valores Imobiliários. Portanto, confirmando aqui uma informação que foi trazida pelo nosso correspondente, que é o Stalin Venit, direto de Paranaguá, e que falou que isso está preocupando muito Pontal do Paraná por conta destes empregos, ou seja, o medo é que não tenham mais empregos em Pontal do Paraná e que a Tequinte tenha problemas. Bom, vamos ver o que acontece. A gente está acompanhando aqui tudo, pode ter certeza. E rapidinho aqui você se lembra certinho. Deixa eu chamar o Paulo. Rapidinho, Paulo, me dá então qual que é o site? Sim, vamos lá. Para você que quer ouvir hoje o Blackovski, é www, aquela coisa toda. Mas é o seguinte, antena1000.com, você acessa lá, tô ouvindo. A partir das 8. A partir das 8 horas. 4h23. Léo, boa tarde. Valeu, Lu. Até amanhã, nos falamos às 3, né? Às 3 horas da tarde, com muito mais informações para você. Boa tarde, Ciro Júnior. Boa tarde, Lu. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Boa tarde a você, ouvinte. Até amanhã, se Deus quiser.
O parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Fundação Exclusiva Educativa 92.9.